Você já percebeu que um homem pode perder uma fortuna de 10 milhões de dólares? Não porque tomou más decisões, mas porque não soube controlar o próprio temperamento? Sim, o fracasso raramente começa no bolso. Ele começa dentro da mente, no instante em que você permite que suas emoções se tornem o seu mestre. Já vi homens destruírem anos de trabalho com uma única explosão de raiva. Já vi outros transformarem o desprezo em força, o medo em estratégia e o silêncio em poder. E é sobre esse poder silencioso que quero falar hoje, o domínio absoluto das emoções. Muitos homens acreditam que demonstrar força é erguer a voz, agir com pressa ou reagir a qualquer provocação. Mas o verdadeiro poder raramente faz barulho. Ele é como um rio profundo, silencioso na superfície, mas impossível de conter. O autocontrole é o que separa o homem comum do homem que realmente exerce domínio sobre si e sobre as circunstâncias. Quando a mente é guiada pelas emoções, o destino se torna um barco à deriva. Mas quando a emoção é guiada pela razão, o homem se torna o comandante da própria vida. Recordo-me de ter conhecido empresários que se orgulhavam da sua impulsividade, dizendo que agiam com o coração. Alguns, por sorte, prosperaram por um tempo, mas observei que todos, sem exceção, acabaram sendo vítimas do próprio temperamento. Um deles, um influente investidor da Filadélfia, perdeu um contrato de $500 mil apenas porque não suportou ouvir uma crítica. Saiu da reunião batendo a porta e dias depois confessou que se arrependeu amargamente. A oportunidade não voltou. A pressa e o orgulho nunca devolveram o que a serenidade teria conquistado. A força que vem da calma é invisível, mas inabalável. Ela não precisa ser provada, ela se impõe naturalmente. Já reparou que quando há tumulto, todos buscam quem permanece tranquilo? As pessoas se voltam para aquele que não se abala, porque instintivamente reconhecem nele uma segurança que desejam ter. E essa segurança não é um dom, é um treinamento. O homem que domina suas emoções o faz porque aprendeu a observar seus próprios impulsos antes de agir. Ele sente a ira, o medo, a dúvida, mas não se torna escravo delas. Ele as utiliza como energia e não como prisão. Certa vez, durante uma palestra em Cleveland, fui interrompido por um jovem que zombava das minhas ideias. Ele gritava, tentava ridicularizar-me diante da plateia. Por dentro, confesso, senti o fogo da indignação subir, mas naquele instante me lembrei do que o velho Carnegie me dissera anos antes. A força de um homem é medida pelo tamanho das coisas que o irritam. Respirei profundamente, olhei para o rapaz e disse apenas: agradeço por expressar sua opinião. A sala, que antes estava agitada, caiu num silêncio respeitoso. Eu não precisei levantar a voz. Bastou manter o controle. No fim da palestra, aquele mesmo jovem veio me pedir desculpas. Perceba, não foi a minha fala que o convenceu, foi minha postura. Os homens fracos confundem reação com poder. Gritam para parecer fortes, mas gritam porque estão perdendo o controle. O homem verdadeiramente poderoso não tem necessidade de provar nada. Ele age com propósito, fala quando é útil, e cala quando o silêncio é mais sábio. O poder que se expressa com serenidade é o mais duradouro de todos, porque nasce da confiança interior e não da necessidade de dominar o outro. O domínio emocional é a base sobre a qual se constrói a grandeza. Quando você controla o seu estado interno, não há palavra, nem pessoa, nem situação capaz de roubar o seu equilíbrio. E isso é o que distingue o líder do liderado. O primeiro mantém o foco mesmo em meio à tempestade. O segundo é levado pelo vento das circunstâncias. Quantas vezes você já viu alguém inteligente perder tudo por causa de um momento de descontrole? Um gesto impensado, uma palavra precipitada e o respeito de anos é destruído.
O mundo não perdoa o homem que não se controla. A serenidade é uma força estratégica. Ela preserva a energia, protege a reputação e amplia a percepção. Um homem em paz enxerga o que o homem furioso ignora. É por isso que o autocontrole não é apenas uma virtude moral. É uma ferramenta de poder prático. Cada vez que você decide não reagir de imediato, você ganha tempo para pensar. E quem pensa com clareza vence sempre os que agem por impulso. Aprenda a observar suas próprias reações como quem observa o mar. O vento sopra, as ondas se erguem, mas o fundo do oceano permanece imóvel. Seja esse fundo, permaneça centrado mesmo quando tudo à sua volta estiver em movimento. Porque é ali, na calma interior, que nasce o verdadeiro poder. A mente que não se perturba é a mente que cria, decide e constrói. E quando você alcançar esse estado, perceberá que o respeito, a autoridade e a influência não vêm do quanto você fala, mas do quanto você domina o próprio silêncio. A raiva é um luxo que apenas os homens que podem perder tudo se permitem. Nenhum homem que busca o sucesso pode se dar ao prazer de reagir com fúria, pois toda vez que cede a ela, entrega o comando da própria vida nas mãos de quem o provocou. A raiva é a mais disfarçada das armadilhas. Ela se apresenta como força, mas é fraqueza disfarçada. Ela se veste de coragem, mas esconde medo. O homem colérico acredita estar impondo respeito, quando na verdade está apenas confessando que perdeu o controle. Lembro-me de um encontro em que fui convidado a discutir um projeto com um grande industrial. Ao chegar, fui recebido com frieza, quase desprezo. Em meio à reunião, ele me interrompeu e disse em tom rude: "O senhor fala muito sobre sucesso, mas não parece ter alcançado o seu." Todos riram. Por dentro senti a fúria subir como uma chama querendo consumir tudo ao redor. Mas em vez de reagir, respirei profundamente e disse: "Compreendo o seu ponto de vista." Essas simples palavras, ditas com calma, transformaram o ambiente. O riso cessou, a tensão desapareceu. Aquele homem, que parecia o dono da situação, ficou desconcertado. Eu não o venci com argumentos, venci com domínio. O homem que não controla a raiva é como uma cidade sem muralhas. Qualquer um entra, destrói e vai embora. Aquele que aprendeu a dominar a si mesmo torna-se inviolável. Ele pode até sentir o impacto da ofensa, mas não a deixa penetrar, porque compreende que reagir é dar poder ao outro, e permanecer sereno é reter o poder para si. E não há autoridade maior do que a de quem permanece no próprio eixo, enquanto todos se descontrolam ao redor. Quantas vezes você já viu uma discussão começar por algo insignificante e terminar em rompimento, humilhação ou perda? Quantas vezes uma palavra atravessada, dita em segundos, custou amizades, negócios e oportunidades que levaram anos para construir? A raiva não só destrói o momento, ela destrói o futuro. Ela é o imposto emocional cobrado de quem ainda não aprendeu a pensar antes de agir. Conheci homens brilhantes que, por não conterem a cólera, perderam tudo. Um deles, dono de uma grande empresa de construção, perdeu contratos com o governo porque insultou um funcionário público em uma reunião. Ele me disse depois: "Eu estava certo, Hill, mas perdi mesmo assim." E eu respondi: "Você não perdeu porque estava errado. Perdeu porque quis provar que estava certo." O orgulho alimentado pela raiva é o combustível da ruína. O domínio das emoções é o que separa o homem prudente do homem impulsivo. O prudente observa, pensa e só depois fala. O impulsivo fala primeiro e pensa tarde demais. A raiva faz o homem forte parecer tolo e o homem sábio parecer pequeno. Quando você reage por instinto, abre mão da sua sabedoria. Quando responde com calma, impõe respeito. Durante anos, estudei centenas de líderes e percebi um padrão. Nenhum homem verdadeiramente grande se deixava dominar pela ira.
Henry Ford, por exemplo, era um homem firme, mas raramente o vi levantar a voz. Quando algo dava errado, ele não gritava, ele observava. E era justamente essa observação silenciosa que o tornava temido e respeitado ao mesmo tempo. A raiva é o grito de quem perdeu o comando. A serenidade é a presença de quem jamais o entregou. As emoções negativas têm um custo invisível. Quando você se irrita, seu corpo gasta energia, sua mente se fecha e sua capacidade de decisão é corrompida. Você perde clareza. É por isso que, nas negociações mais importantes, quem vence não é o mais preparado, e sim o mais calmo. O autocontrole permite ver o que o outro não enxerga, enquanto está cego pelo próprio temperamento. O homem que domina a raiva vê oportunidades onde os outros só enxergam ofensas. Controlar o impulso não é fingir que ele não existe, é reconhecê-lo e escolher o momento certo para agir. A raiva pode ser convertida em força produtiva. Use-a para trabalhar, criar, progredir, nunca para ferir. Um martelo pode construir ou destruir, e o mesmo acontece com suas emoções. O que define o resultado é quem as segura. Se alguém o insultar, sorria. Se o provocarem, respire. Se o desrespeitarem, levante a cabeça. Não por fraqueza, mas porque quem é dono de si não precisa provar nada. A raiva é a moeda dos fracos. O autocontrole é o tesouro dos fortes. Um homem pode conquistar terras, fortunas e fama, mas se não conquistar a si mesmo, continuará escravo da menor provocação. A verdadeira vitória é aquela que acontece dentro. É quando você é provocado e decide não reagir. É quando você é insultado e escolhe o silêncio. É quando percebe que não precisa mais vencer o outro, apenas a si mesmo. E quando isso acontece, o mundo inteiro muda. Não porque ficou mais calmo, mas porque você ficou mais sábio. A mente humana nasceu para comandar, não para se curvar aos impulsos. Os sentimentos são excelentes servos, mas péssimos senhores. Quando o homem é guiado pelas emoções, ele vive como um passageiro dentro do próprio corpo, sendo levado pelas circunstâncias sem perceber que o leme sempre esteve em suas mãos. A maioria das pessoas não fracassa por falta de inteligência, mas por falta de disciplina emocional. Permitem que o medo as paralise, que a raiva as cegue e que a dúvida as confunda. No entanto, cada um desses sentimentos pode ser domesticado e transformado em energia construtiva, desde que a razão esteja no comando. Muitos dizem, eu sou assim mesmo, não consigo mudar. Essa é a frase mais destrutiva que um homem pode pronunciar. Ninguém nasceu com autocontrole. Ele é adquirido, forjado na prática, como o aço endurecido pelo fogo. O domínio das emoções é uma arte que se aperfeiçoa com o esforço diário. Assim como o corpo se fortalece com o exercício, a mente se fortalece com a vigilância constante sobre seus pensamentos e reações. No início da minha carreira, eu era impaciente. Queria que as coisas acontecessem depressa, no meu tempo. Quando um plano demorava, eu me irritava. Quando algo falhava, eu me sentia derrotado. Essa ansiedade me consumia. Certa vez, depois de uma palestra que não teve a repercussão esperada, caminhei por horas, tentando entender o motivo de tanto desânimo. Foi então que compreendi. Eu estava preso às emoções do momento e não ao propósito. Eu havia permitido que uma pequena decepção momentânea definisse meu valor. Naquele instante decidi que, se queria ensinar os outros a controlar a mente, eu precisava primeiro dominar a minha. Passei a observar meus próprios pensamentos como quem observa um rio. Cada emoção que surgia, seja o medo, a raiva ou a pressa, eu olhava de fora e me perguntava, essa emoção me serve ou me escraviza? Essa simples pergunta mudou minha vida. Porque quando você começa a se observar, descobre que não é a emoção, mas o observador dela. E esse observador é o verdadeiro eu.
aquele que decide, que escolhe e que guia. As emoções por si só não são más, elas são forças poderosas. O medo, por exemplo, pode ser uma bússola que o alerta sobre os riscos. A raiva pode ser convertida em energia para agir. A tristeza pode ensinar compaixão. Mas quando elas assumem o controle, tornam-se destrutivas. O segredo é transformá-las em servas da razão. O homem que aprendeu a usar o medo como motivação e a raiva como combustível da ação equilibrada não é mais escravo de si mesmo. Ele é um criador. Vi muitos homens talentosos arruinarem suas chances por falta de controle emocional. Um deles era um escritor brilhante, amigo meu, que tinha o dom das palavras, mas não o domínio de si. Bastava uma crítica e ele se fechava por semanas. A cada rejeição, a cada recusa, reagia como se o mundo conspirasse contra ele. E assim, sua genialidade se perdeu em amargura. O talento pode abrir portas, mas somente o equilíbrio mantém essas portas abertas. O homem que domina suas emoções não deixa o acaso decidir seu destino. Ele sabe que, quando uma situação foge do controle, o que resta ainda está em suas mãos, a maneira como reage. Essa é a diferença entre quem vence e quem sucumbe. O vencedor não é o que sente menos, é o que sente e ainda assim permanece no comando. Ele não reprime, ele canaliza. Ele transforma a tempestade em vento favorável. E isso exige prática. Nenhum marinheiro aprende a navegar em mares calmos. É nas adversidades que o domínio se aperfeiçoa. Quando a vida testar sua paciência, veja isso como um treino. Quando o medo o visitar, veja isso como um convite à coragem. Quando o orgulho ferido tentar dominar sua voz, lembre-se de que o silêncio é o primeiro sinal de sabedoria. Dominar as emoções não é se tornar frio ou indiferente. É sentir profundamente e, mesmo assim, permanecer lúcido. É saber que cada emoção é uma ferramenta, não uma sentença. O homem que aprendeu a utilizar suas emoções como instrumentos da razão vive em um estado de equilíbrio que nada pode abalar. Ele não se perturba com a crítica, nem se exalta com o elogio. Ele é o mesmo sob o sol e sob a tempestade. O verdadeiro triunfo começa quando a mente assume seu trono e o coração aceita o papel de aliado, não de governante. A partir desse momento, a vida deixa de ser uma reação e se torna uma construção. Cada pensamento, cada sentimento e cada decisão passam a servir a um propósito maior. E quando o homem chega a esse ponto, ele não apenas domina suas emoções, ele domina o próprio destino. A história é generosa em mostrar que os verdadeiramente grandes são aqueles que dominam a si mesmos. Abraham Lincoln é um exemplo imortal disso. Ele viveu um dos períodos mais turbulentos da história dos Estados Unidos. Uma nação dividida pela guerra, pela raiva e pelo preconceito. E mesmo assim, manteve uma serenidade quase incompreensível. Era constantemente atacado por seus opositores, ridicularizado pela imprensa e traído por homens que haviam jurado lealdade. Ainda assim, raramente levantava a voz. Lincoln compreendia algo que poucos entendem. Quando um homem perde o controle, ele perde o respeito. Quando o mantém, ele se torna inabalável. Há registros de cartas que ele escreveu e nunca enviou. Textos cheios de indignação, respostas afiadas, escritas com o sangue quente das emoções. Mas após refletir, ele as guardava em uma gaveta e dizia: "Deixe que o tempo responda por mim." Essa atitude o protegia de cometer o erro mais comum dos homens, o de reagir no calor do momento. Ele sabia que a raiva é uma chama que cega e destrói tudo ao redor, inclusive aquele que a acende. O poder da calma é quase invisível, mas o seu efeito é devastador sobre os impulsivos. Quem domina o próprio temperamento impõe respeito sem precisar exigir. É como se houvesse uma força silenciosa emanando dele. Quando Lincoln entrava em uma sala,
As discussões cessavam, não porque temessem sua autoridade, mas porque sentiam sua presença. Isso é liderança. A verdadeira autoridade nasce da mente serena que enxerga o que os outros não veem e decide quando todos estão perdidos em reações. O homem sábio não confunde serenidade com fraqueza. Ele sabe que ser calmo não é ser passivo, é ser estratégico. Lincoln tomou decisões duríssimas durante a guerra, decisões que exigiam coragem sobre-humana, mas ele as tomou sem raiva. A calma não o tornava lento, tornava-o preciso. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio era medido. E é por isso que seu nome sobreviveu aos séculos, enquanto tantos líderes que gritaram alto foram esquecidos pelo tempo. Pense no que acontece quando você mantém o controle em meio ao caos. Os outros começam a observar você de maneira diferente. A confiança que você transmite é o reflexo da confiança que tem em si mesmo. E a confiança é a base de qualquer liderança duradoura. Um homem que se desespera diante dos desafios não inspira ninguém, mas aquele que permanece firme, mesmo quando tudo parece desabar, se torna o ponto de equilíbrio para todos ao redor. Lembro-me de uma vez em que um político influente tentou descreditar o meu trabalho em público, dizendo que minhas ideias eram ingênuas, que a mente humana não podia ser moldada pela vontade. Senti o desejo de retrucar, de mostrar o quanto ele estava errado, mas me contive. Esperei. Mais tarde, aquele mesmo homem procurou-me em particular, pedindo ajuda para lidar com a própria ansiedade e a falta de controle que o consumiam. Naquele momento, percebi que a serenidade não é apenas uma virtude moral, é um poder que atrai, convence e transforma sem precisar lutar. Os grandes homens compreendem que o verdadeiro campo de batalha é interno. Eles lutam contra o próprio orgulho, a própria pressa, a própria impaciência. E vencem. Os fracos gastam energia tentando dominar o mundo. Os fortes gastam energia dominando a si mesmos. A serenidade é a armadura invisível que protege o homem das flechas da crítica, da dúvida e da provocação. Olhe para qualquer figura de destaque entre os anos que vivi. Thomas Edison, Andrew Carnegie, Mahatma Gandhi, todos eles demonstraram uma calma quase sobrenatural diante das adversidades. Edison perdeu tudo em um incêndio e, em vez de lamentar, apenas disse: "Ali vai embora o que não deu certo." Carnegie, mesmo sendo alvo de inveja e ataques, tratava seus inimigos com cortesia e humor. E Gandhi, enfrentando impérios com as mãos vazias, mostrou ao mundo que a serenidade é a forma mais poderosa de resistência. Aqueles que deixam o ódio ou o medo tomarem o comando acabam servindo às forças que dizem combater. O homem calmo, ao contrário, governa as circunstâncias. Ele decide quando agir, quando falar e quando esperar. E é nesse domínio do tempo e da reação que se encontra a verdadeira superioridade. Os grandes são calmos porque descobriram que a emoção é uma força e que desperdiçá-la é o mesmo que desperdiçar vida. Usam-na com parcimônia, como quem guarda ouro em um cofre. Enquanto o homem comum gasta energia em pequenas brigas, eles a reservam para criar, decidir e inspirar. E essa é a razão pela qual, mesmo após décadas ou séculos, seus nomes continuam sendo lembrados. O poder da serenidade não termina com a vida. Ele se torna legado. Não reaja, responda. Quantas vezes já vi homens perderem mais do que um argumento porque insistiram em provar que tinham razão naquele instante? A reação é automática, a resposta é escolhida. A diferença entre elas determina não só uma conversa, mas frequentemente um contrato, uma amizade, uma promoção, até mesmo centenas de dólares ou milhares de dólares a mais numa negociação. Já presenciei certezas destruídas por um único impulso. Você já perdeu uma venda, um cliente ou um vínculo por ter dito a primeira coisa que veio à mente? Por que damos tanto poder ao primeiro sopro de emoção?
Quando alguém me provoca, o primeiro reflexo é o mesmo de qualquer homem. A chama sobe, o pulso acelera, a língua quer cortar. Mas aprendi a transformar essa chama em uma ferramenta, não em uma arma contra mim. Em uma reunião com investidores, certa vez, um homem conhecido por suas palavras cortantes me chamou de ingênuo diante da mesa. Por um segundo, senti a boca queimar e a sala girar. E então, decidi não ceder. Inspirei profundamente, mantive a postura ereta. Olhei nos olhos dele e disse com voz calma: interessante ponto. Conte-me mais sobre sua preocupação. O efeito foi imediato. O ataque perdeu a força, ele teve que explicar, e a discussão mudou de tom. Mais tarde, aquele mesmo homem veio conversar comigo à parte. Ele não saiu convencido apenas pelas minhas palavras. Saiu convencido pela escolha de não reagir. Esse momento não foi vitória de orgulho, foi vitória de estratégia. Quantas oportunidades teriam sido recuperadas se naquela hora eu tivesse gritado de volta? Provavelmente muitas. Prático e preciso. Quando o impulso chega, use um protocolo simples que qualquer pessoa pode aplicar. Primeiro, respire. Não uma respiração qualquer, mas 4 respirações profundas e deliberadas. O corpo responde, a mente acompanha. William James nos mostrou que a maneira como agimos tem efeito direto sobre o que sentimos. Agir para acalmar o corpo ajuda a acalmar a mente. Segundo, conte até 10. Não para se render ao tempo, mas para comprar clareza. Terceiro, identifique a emoção em voz baixa. Isto é raiva, isto é medo. Nomear reduz o poder. Quarto, faça uma pergunta que desvie a energia. Pode me explicar melhor? Ou, o que você quer alcançar com isso? A pergunta transforma o embate em diálogo e dá a você informação valiosa. Quinto, use uma frase de ganho de tempo. Vou considerar isso e responder depois. Feito isso, escreva a reação e a resposta escolhida. Ao repetir o exercício, cria-se um hábito que impede que a emoção dite o desfecho. Pense em cenários concretos. Num jantar em família, quando o cônjuge ou filho solta uma acusação, quantas relações são arruinadas por respostas impulsivas? No ambiente de trabalho, um gerente ríspido pode custar-lhe uma promoção se você retrucar. Num negócio, uma palavra fora de hora pode custar $10.000 facilmente. E não é exagero. Negociações são cheias de cifrões que flutuam segundo o tom de voz. Quem perde a compostura dá poder aos outros para definir o clima. E nisso muitas vezes perde também o lucro. A pergunta que deve ecoar é: vale a pena ceder 10 mil, 50 mil ou mais por uma satisfação momentânea de ter razão? Treine em exercícios práticos. Durante uma semana, cada vez que sentir um impulso forte, pare e faça este procedimento. 1. 4 inspirações lentas. 2. Conte mentalmente até 10. 3. Diga mentalmente, vou escolher a resposta. 4. Formule uma pergunta curta que o outro não espera. Registre o resultado. No terceiro dia, perceberá que as reações automáticas perderam força. No 7º dia, outras pessoas começarão a tratar você diferente, com mais respeito e busca de sua opinião, simplesmente porque você não se deixa arrastar pelo tumulto. Não estou dizendo que esconder sentimentos seja virtude. Ao contrário, responda com clareza quando for necessário. Defenda seus limites quando for imprescindível. A diferença é que agora a defesa será estratégica, não impulsiva. Em vez de gritar para provar que estava certo, você tem a escolha de construir consenso ou expor uma objeção com vantagem. Em negociações, por exemplo, em vez de rebater uma objeção com agressividade, transforme-a em curiosidade. Quais seriam as consequências se fizermos assim? Isso mostra domínio e transforma a dinâmica de perda em oportunidade. Há um custo corporal na reação: tensão, respiração curta, pensamentos turvos. Há um custo social: reputação manchada, confiança perdida.
Há um custo financeiro. Decisões tomadas no calor quase nunca favorecem o bolso. Assim, responder deliberadamente é economizar energia, preservar reputação e cultivar autoridade. Se o seu objetivo é segurança financeira, estabilidade familiar ou liderança no trabalho, treinar a resposta consciente é tão essencial quanto saber contar cifras no balanço. E um aviso final. Muitas vezes tememos que não responder signifique ser fraco. Pelo contrário, responder bem exige coragem maior do que reagir. Reação é reflexo, resposta é escolha consciente. Ao escolher a resposta, você protege seu futuro. Experimente hoje. Na próxima provocação, não ceda ao primeiro impulso. Respire, nomeie, pergunte e depois fale. Verá que as discussões que antes terminavam em ruína podem terminar em entendimento. E que, por vezes, o silêncio bem usado vale mais que todas as palavras apressadas do mundo. Tudo o que você faz movido pela emoção consome energia. E essa energia é o seu ouro mais precioso. Cada vez que você se irrita, se defende desnecessariamente ou se deixa dominar por pensamentos negativos, está gastando o combustível que deveria ser usado para construir o seu sucesso. Pense nisso como dinheiro. Você não rasgaria notas de $100 no chão, mas é exatamente isso que faz quando desperdiça energia com sentimentos que não o aproximam dos seus objetivos. A disciplina emocional é a verdadeira economia da alma. Ela transforma cada gota de força interior em resultados concretos. Lembro-me de um homem que conheci em Nova York, um empresário brilhante, mas escravo da própria impaciência. A cada obstáculo, ele explodia. Batia na mesa, gritava com os funcionários, saía de reuniões no meio. Tinha talento, mas perdia contratos e aliados porque ninguém suportava o peso da sua instabilidade. Um dia, depois de uma dessas crises, ele me procurou e disse: "Hill, parece que quanto mais eu me esforço, mais o mundo me drena." Eu lhe respondi: "Não é o mundo que o drena, é o seu temperamento." Ele ficou em silêncio. Entendeu que o desperdício não estava no trabalho, mas no descontrole. A mente humana é como uma usina elétrica. Gera poder, mas precisa de estabilidade para funcionar. Se a corrente oscila, a luz se apaga. Quando você aprende a conter os impulsos, a raiva, a pressa e o medo, toda a energia que antes se dissipava em reações inúteis passa a se concentrar em um único ponto: a criação. Um homem emocionalmente equilibrado trabalha menos e produz mais, porque não luta contra si mesmo. O autocontrole é o maior dos multiplicadores. Ele transforma horas comuns em horas produtivas e transforma pessoas comuns em líderes. Mas isso exige vigilância. Quantas vezes você acorda com boa disposição, pronto para um grande dia, e basta alguém lhe dirigir uma palavra rude para que o seu humor mude completamente? Nesse instante, você entregou seu poder, o seu equilíbrio, sua serenidade, sua força interior, tudo foi dado de presente à atitude de outra pessoa. E o pior é que isso se torna hábito. Aos poucos, a pessoa passa a depender das circunstâncias para se sentir bem. Torna-se escrava do ambiente. O homem verdadeiramente livre é aquele que decide como se sentirá, independentemente do que acontece ao redor. A partir de hoje, olhe para sua energia como um recurso limitado, que precisa ser administrado com sabedoria. Não desperdice palavras com quem não ouve. Não discuta com quem já decidiu não entender. Não tente provar nada a quem não está pronto para compreender. Essa economia de esforço é o que diferencia o sábio do impulsivo. Enquanto o primeiro guarda a energia para o que realmente importa, o segundo a gasta tentando controlar o incontrolável. E se até aqui essas palavras estão fazendo sentido, quero que você faça algo agora. Inscreva-se e clique em Gostei.
Faça isso não apenas como um gesto de apoio, mas como um compromisso consigo mesmo de que vai começar a controlar a sua energia a partir de hoje. Cada ação consciente é um lembrete de que você está no comando. Há uma lei invisível no universo que recompensa a mente disciplinada. Ela atrai oportunidades, pessoas e resultados do mesmo modo que o ímã atrai o metal. O descontrole, por outro lado, repele tudo o que é valioso. É como tentar encher um balde furado. Quanto mais esforço você faz, mais rápido perde o que conquistou. Quantos homens você já viu perderem um emprego, um relacionamento ou uma chance de ouro porque não conseguiram conter a emoção? Em poucos segundos, a fúria destrói o que levou anos para ser construído. A energia emocional precisa de destino certo. Canalize-a. Se algo o incomoda, use essa inquietação para agir, não para reclamar. Transforme o incômodo em impulso. O segredo é simples. Não lute contra a emoção, redirecione-a. Um homem dominado pela raiva grita. Um homem que domina a raiva trabalha. Um canal constrói pontes, o outro destrói as margens. E lembre-se, o autocontrole não significa frieza. Significa preservar o fogo dentro de si para quando ele realmente for necessário. A chama que é usada em cada pequena ofensa não estará lá quando for preciso iluminar um grande propósito. Guardar energia é preparar-se para o dia em que o mundo precisará de sua melhor versão. Portanto, pratique o domínio energético todos os dias. Ao acordar, reserve alguns minutos para silenciar a mente. Respire, visualize a calma e escolha o tipo de energia que quer carregar. Ao longo do dia, observe o que tenta roubá-la. As pessoas apressadas, as notícias negativas, as conversas vazias. E toda vez que sentir o impulso de reagir, lembre-se, cada reação é uma moeda gasta e cada resposta calma é um investimento que retorna multiplicado. Dominar suas emoções é o primeiro passo para dominar sua vida. Quando você aprende a guardar sua energia, o mundo começa a girar no seu ritmo. E é nesse estado de controle interior que o verdadeiro poder nasce. Silencioso, sólido, inabalável. Houve um tempo em que o mundo parecia estar de costas para mim. Eu havia dedicado anos ao estudo da mente humana, acreditando profundamente que os princípios do sucesso podiam ser ensinados, que qualquer pessoa poderia mudar sua vida se aprendesse a dominar os próprios pensamentos. Mas o que encontrei foi rejeição. Eu bati às portas das editoras com o manuscrito de um livro que chamava de A Lei do Triunfo, e a cada tentativa, a resposta era a mesma. Interessante, mas isso não vai vender. Alguns riam, outros me olhavam com piedade. Cada recusa era um golpe no meu orgulho e um teste à minha paciência. Eu voltava para casa em silêncio, com o coração pesado, tentando entender como algo que fazia tanto sentido para mim podia parecer tão inútil para os outros. Em certo momento, confesso, a raiva me visitou. Pensei em abandonar tudo, em jogar aqueles papéis no fogo e procurar um trabalho mais estável. Eu me perguntava se estava enganado, se o mundo realmente queria viver sem pensar. Mas uma voz mais profunda dentro de mim dizia: espere, reescreva, melhore, seja paciente. E eu a ouvi. Decidi não reagir à rejeição, mas responder a ela com trabalho. Passei noites em claro revisando cada linha, repensando cada palavra. O que antes era dor transformou-se em disciplina. Aquilo que me humilhava me educava. Aprendi que o autodomínio não serve apenas para controlar o temperamento, mas também para sustentar a fé quando tudo parece desabar. Os anos se passaram e quando o livro finalmente foi publicado, o sucesso foi muito maior do que eu poderia imaginar. Milhares de pessoas o leram e começaram a transformar suas vidas. Naquele momento, percebi que se tivesse cedido à raiva ou à frustração, teria destruído o próprio futuro com minhas próprias mãos.
O autocontrole que pratiquei não me deu apenas um livro, deu-me um legado. A paciência é a parceira silenciosa da vitória. Quando o mundo parece negar o seu valor, é ela quem o sustenta. A maioria das pessoas desiste não por falta de talento, mas por falta de resistência emocional. Querem o fruto antes de plantar, querem o aplauso antes da ação. A natureza, porém, não funciona assim. O solo precisa ser arado antes de dar colheita. O mesmo acontece com o homem. Ele precisa ser testado, lapidado e endurecido antes de provar a grandeza. Se há uma lição que aprendi nesse período, é que a espera não é tempo perdido, é tempo de preparo. Aquele que reage à frustração com desânimo se condena ao fracasso, mas aquele que responde com paciência cria uma força interna que o mundo não pode abalar. Quando você sente que tudo está demorando, que as portas não se abrem, que ninguém o reconhece, talvez não seja o mundo que está atrasado. Talvez seja você que ainda está sendo moldado para o tamanho do que virá. A frustração, quando bem administrada, é a escola da grandeza. Muitos dos homens que admirei em vida passaram por isso. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de ver a lâmpada acender, mas ele dizia que cada tentativa o aproximava do resultado. Henry Ford foi chamado de sonhador por insistir que todos poderiam ter um automóvel. Ambos tinham algo em comum. Não reagiram às críticas, responderam com resultados. A paciência deles era o motor invisível que os impulsionava. Pense em quantas pessoas você conhece que desistiram logo antes de vencer. Quantas deixaram de alcançar o sucesso porque permitiram que a raiva ou o desânimo falassem mais alto que a perseverança. Cada emoção descontrolada é uma chance desperdiçada. Cada vez que você se rende ao desânimo, perde o direito de ver o que poderia ter sido se tivesse persistido um pouco mais. Por isso, quando as portas se fecharem diante de você, não bata com força. Aguarde. Use esse tempo para crescer. Aprimore suas ideias, fortaleça sua mente, refine suas habilidades. A paciência é a arte de continuar trabalhando mesmo quando não há aplausos. É a coragem de caminhar mesmo quando não há testemunhas. Aprendi que o universo não recompensa o impulso, mas a constância. A raiva pode até dar energia por um instante, mas é o domínio emocional que sustenta a caminhada inteira. No dia em que segurei em minhas mãos o primeiro exemplar impresso de A Lei do Triunfo, compreendi que cada não que recebi foi necessário. Eles me ensinaram o que nenhum sucesso precoce teria ensinado: que a força do homem não está na velocidade com que vence, mas na serenidade com que suporta o atraso. O verdadeiro poder não é reagir quando o mundo o desafia, é permanecer firme até que o próprio mundo se curve à sua paciência. As pessoas podem temer o homem explosivo, mas é no homem calmo que depositam confiança. E confiança é o verdadeiro alicerce de toda conquista duradoura. A liderança não nasce da força bruta, mas da estabilidade interior. É o autocontrole que inspira respeito e faz com que outros sigam, não por obrigação, mas por convicção. Quando um homem mantém a serenidade em meio ao caos, ele se torna o ponto fixo no qual os outros se apoiam. E é aí que o respeito se transforma em autoridade. Aprendi ao longo dos anos que a confiança é construída com pequenas atitudes e o domínio emocional está no centro de todas elas. Nenhum homem é confiável se muda de humor a cada vento contrário. Nenhum líder é respeitado se levanta a voz para compensar a falta de clareza. O mundo pode até admirar o talento, mas apenas confia na constância. E essa constância só existe onde há controle das emoções. Thomas Edison era um exemplo perfeito disso. Trabalhei próximo a homens que conviveram com ele e sempre ouvi a mesma história. Ele raramente se alterava. Imagine perder todo o trabalho de anos em um incêndio.
ver laboratórios inteiros reduzidos a cinzas e ainda assim ter a coragem de dizer: ali vai embora o que não deu certo. Essa frase contém uma das maiores lições de domínio interior que já ouvi. Enquanto outros se desesperariam, Edison manteve a calma e começou de novo. Em poucas semanas, estava reconstruindo tudo. A serenidade dele não o tornava insensível, mas eficiente. Há um poder silencioso na calma que ninguém consegue imitar. Ela transmite segurança. Quando você permanece tranquilo, mesmo que as circunstâncias tentem arrancar o seu equilíbrio, as pessoas percebem. É algo que se sente. Elas confiam não apenas nas suas palavras, mas na energia que você emite. O autocontrole é o tipo de poder que dispensa explicações. Não há necessidade de promessas, ameaças ou discursos grandiosos. A presença serena é suficiente para que todos saibam quem está no comando. Já vi o contrário também. Homens brilhantes, cheios de ideias, perderem tudo porque não souberam se controlar. Um deles era um financista promissor de Chicago, com visão para os negócios, mas temperamento instável. Bastava que algo fugisse do planejado e ele se transformava. Gritava com os subordinados, tomava decisões precipitadas e criava inimigos entre os parceiros. O dinheiro era rápido, mas o respeito evaporava ainda mais depressa. Acabou isolado, cercado por pessoas que o temiam, mas ninguém em quem pudesse confiar. O medo pode calar os outros, mas não gera lealdade. O homem que se controla inspira algo mais profundo do que obediência. Inspira confiança. E a confiança é o combustível da colaboração, da amizade e do sucesso. Ela não é conquistada com autoridade imposta, mas com coerência. As pessoas observam como você reage ao fracasso, como trata quem o contradiz, como se comporta sob pressão. Elas não seguem quem fala mais alto, seguem quem permanece firme quando todos vacilam. Lembro-me de uma situação em que uma empresa em que eu prestava consultoria enfrentou uma grave crise financeira. Os acionistas estavam em pânico, os funcionários com medo. O presidente da companhia, um homem calmo e prudente, reuniu todos na sala e disse apenas: enquanto eu estiver tranquilo, vocês podem estar também. Ele falava baixo, mas com tanta convicção que o ambiente inteiro pareceu respirar de novo. A serenidade dele não resolveu o problema naquele instante, mas deu às pessoas algo ainda mais valioso: direção. Quando a tempestade terminou, a empresa estava de pé e mais unida do que antes. É assim que a calma opera. Ela não apaga os incêndios, mas impede que o fogo se espalhe. E quem domina essa arte se torna indispensável em qualquer lugar. Em momentos de tensão, todos buscam quem sabe manter o controle. Isso porque o autocontrole é contagioso. A presença de um homem equilibrado transforma o comportamento de todos ao redor. Se deseja ser ouvido, aprenda primeiro a ser confiável. Se quer que confiem em você, aprenda a ser constante. Se quer ser constante, aprenda a dominar suas emoções. O respeito que nasce do medo desaparece com o tempo. O respeito que nasce da serenidade permanece mesmo depois que você parte. A confiança é o elo invisível entre o líder e o liderado, entre o mestre e o aprendiz, entre o homem e o seu destino. E ela só floresce onde há domínio de si mesmo. Quando você se torna dono das próprias reações, conquista algo que o dinheiro não pode comprar: credibilidade. E com ela, o mundo o ouvirá sem que precise elevar a voz. O poder de quem se controla é tão grande que transforma silêncio em comando e presença em influência. É por isso que os que dominam suas emoções não precisam provar nada, basta que estejam presentes para que tudo ao redor comece a se alinhar. Quantas vezes você já acordou com o espírito leve, pronto para viver um bom dia, e bastou uma palavra atravessada, um olhar frio ou uma atitude rude para tudo desabar? A verdade é que a maioria das pessoas vive reagindo ao que os outros fazem.
tornam-se reféns das emoções alheias. Entregam o próprio humor nas mãos de quem as provocou e passam o resto do dia tentando recuperar algo que jamais deveria ter sido perdido: o controle sobre si mesmas. Nenhum homem pode dizer que é livre enquanto permitir que os outros decidam como ele deve se sentir. Há um poder silencioso em não reagir ao que o mundo tenta impor. A maioria vive em função das circunstâncias, mas o homem que domina suas emoções cria o próprio clima. Ele não acorda esperando que o dia seja bom. Ele o torna bom pela forma como decide começar. Quando percebe que alguém tenta envenenar o seu ânimo, ele não se defende, não se explica, não ataca. Ele simplesmente escolhe manter a paz interior. Isso não é fraqueza, é soberania. Porque aquele que controla o próprio humor governa a própria vida. Aprendi, observando pessoas de todos os tipos, que existem dois caminhos: o do reativo e o do consciente. O homem reativo é como uma folha ao vento. Ele se levanta bem, mas o primeiro comentário desagradável o derruba. Vive em constante oscilação, à mercê de forças externas. Já o homem consciente é como uma rocha no meio do rio. A água pode bater, pode até espumar à sua volta, mas ele permanece firme. Essa firmeza vem da compreensão de que nenhuma palavra dita por outro pode alterar a sua essência. Certa vez, um jovem me perguntou como eu fazia para não me abalar com as críticas. Respondi que aprendi a separar o que as pessoas dizem do que eu sou. As palavras dos outros revelam mais sobre elas do que sobre mim. Quando alguém o insulta, está mostrando o conteúdo da própria mente, não o valor da sua. Ao compreender isso, você deixa de ser espelho das emoções alheias e passa a ser um centro de estabilidade. As pessoas que vivem reagindo refletem o mundo. As que dominam suas reações moldam o mundo. Lembro-me de um jantar em que um conhecido empresário, visivelmente irritado com o sucesso de outro homem, começou a lançar indiretas à mesa, tentando provocar uma discussão. O outro, mais experiente, apenas sorria e mudava de assunto. No final da noite, todos comentavam a elegância de quem se manteve calmo e a vergonha de quem havia se descontrolado. O respeito e a confiança nunca ficam com quem reage, ficam com quem permanece senhor de si. É curioso observar como a sociedade parece premiar o barulho, a pressa e a resposta imediata. Mas o verdadeiro prestígio é silencioso. As pessoas mais admiradas não são as que gritam, mas as que mantêm a compostura. A serenidade é uma forma de força que intimida sem ameaçar. Quem consegue se manter calmo diante da provocação mostra que nada externo é capaz de atingi-lo. E esse tipo de poder desperta mais respeito do que qualquer demonstração de autoridade. A partir do momento em que você decide não se deixar levar pelas emoções alheias, algo muda na sua energia. É como se o mundo começasse a reagir de outro modo a você. Os provocadores perdem a força, os conflitos se dissipam e as pessoas naturalmente o veem como alguém que transmite segurança. Esse é o verdadeiro segredo da influência. Você não muda os outros tentando controlá-los. Muda-os ao não permitir que o comportamento deles altere o seu. O domínio emocional também é uma forma de proteção. Quando você se irrita, entrega sua energia ao outro. Quando se defende, entrega o poder. Quando reage, entrega o foco. Mas quando mantém o controle, tudo o que o outro pode fazer é se revelar. A calma faz isso. Desnuda as intenções dos outros. Quem se desespera mostra fraqueza. Quem ataca revela medo. Quem provoca demonstra insegurança. E quem observa em silêncio compreende tudo. O homem que aprende a não permitir que os outros definam o seu estado emocional descobre uma liberdade que poucos conhecem. Ele não se torna indiferente, ele se torna invulnerável. Pode caminhar por entre as críticas e elogios com a mesma serenidade,
porque aprendeu que nenhum deles muda o que ele realmente é. Essa é a diferença entre quem vive buscando aceitação e quem vive guiado por propósito. O mundo tentará provocá-lo. Sempre haverá alguém testando a sua paciência, alguém tentando medir o quanto você suporta. Mas cada vez que você escolhe não reagir, cresce um pouco mais. Cada vez que responde com calma, ganha uma força que os outros não podem roubar. Você deixa de ser uma peça no tabuleiro da vida e passa a ser o jogador. A liberdade emocional é o mais alto grau de independência que o homem pode alcançar. E é o primeiro passo para se tornar verdadeiramente inabalável. Há um poder oculto no silêncio que poucos homens compreendem. A maioria fala demais, explica demais, defende-se demais. E quanto mais falam, menos força têm. O silêncio é o domínio invisível daqueles que não precisam provar nada a ninguém. Ele não é a ausência de resposta, é uma resposta escolhida com sabedoria. É o escudo dos fortes e a armadilha dos impulsivos. O homem que aprende a usar o silêncio transforma o ambiente ao seu redor sem levantar a voz, sem bater na mesa, sem precisar de gestos grandiosos. Lembro-me de um episódio em Chicago, em 1937, quando eu participava de uma conferência sobre liderança e motivação. Um homem levantou-se no meio da plateia e, em tom desafiador, começou a questionar meu trabalho, dizendo que minhas ideias não passavam de ilusões românticas. Todos voltaram os olhos para mim, esperando a reação. Eu poderia ter retrucado, poderia ter me defendido, mas algo dentro de mim dizia que a resposta mais poderosa era nenhuma. Permaneci em silêncio. Esperei o ruído se dissipar. Quando o murmúrio cessou, olhei para ele e disse calmamente: se eu precisasse convencê-lo, já teria falhado antes de começar. E voltei ao meu tema. A sala, que antes vibrava de tensão, agora estava em completo silêncio. Não o meu, mas o silêncio deles. Ali compreendi que o homem que domina o silêncio, domina o espaço. O silêncio bem usado é uma forma de influência. Ele obriga os outros a refletirem, a preencherem o vazio com as próprias conclusões. Quando você fala menos, cada palavra ganha peso. Quando se cala na hora certa, expõe o outro sem precisar acusá-lo. É como um espelho que reflete a insegurança de quem fala demais. O silêncio revela verdades que o som não alcança. Ele separa os que falam por necessidade dos que falam por sabedoria. No mundo dos negócios e das relações humanas, aprendi que o silêncio pode valer mais do que 1000 argumentos. Em uma negociação, quem fala demais revela suas intenções. Quem fala pouco observa as fraquezas do outro. Vi homens perderem fortunas por não suportarem o desconforto de alguns segundos de silêncio. Eles preenchiam o vazio com concessões, desculpas e justificativas, e assim entregavam tudo. Já os sábios esperavam. O silêncio é um campo de batalha em que vence quem suporta o peso do próprio controle. O homem comum teme o silêncio porque ele o obriga a olhar para dentro. Há quem confunda silêncio com fraqueza, mas é exatamente o contrário. O silêncio é o grito dos que não precisam se explicar. É ele quem distingue o sábio do tolo, o líder do seguidor. Quando alguém o provoca e você responde com silêncio, o outro se revela, mostra suas próprias inseguranças, suas intenções escondidas, sua necessidade de domínio. E você, calado, observa. É um poder que não pode ser simulado. Vem de dentro do homem que já conquistou a si mesmo. Lembro-me de um caso envolvendo um político de renome que certa vez se irritou com uma crítica feita em público. Respondeu de imediato, atacou, defendeu-se. No dia seguinte, os jornais não falavam mais do ataque, mas sim da sua reação. Ele havia entregue o foco. O que poderia ter sido esquecido em minutos transformou-se em escândalo por causa da pressa em responder. A lição é simples. O silêncio corta o ciclo do conflito. A palavra precipitada o alimenta.
Há momentos em que o silêncio vale mais do que qualquer argumento. Quando uma discussão se eleva, quem fala menos assume o comando. As pessoas passam a ouvir, a prestar atenção, a medir as palavras. E quanto mais calmo você permanece, mais o outro se exalta, expondo o próprio desequilíbrio. Essa é a ironia do poder emocional. Quem fala menos controla mais. Mas o silêncio também é uma forma de autodomínio espiritual. Ele não é apenas uma estratégia, é um exercício de presença. O homem que aprende a calar treina a própria mente para não ser escrava das emoções. A cada palavra que decide não dizer, reforça o domínio sobre si. O silêncio lhe ensina a ouvir, e quem ouve mais compreende melhor. É ouvindo que se aprende o que os outros realmente precisam, o que sentem, o que temem. E só quem compreende pode guiar. Observe os grandes líderes, os verdadeiros mestres. Raramente se apressam em responder. Olham, ponderam, respiram, e quando finalmente falam, cada palavra é como uma pedra colocada com precisão. É isso que dá peso à fala. O tempo que ela levou para nascer do silêncio. Na vida cotidiana, experimente o poder de calar. Diante de uma crítica injusta, respire e nada diga. Diante de um insulto, mantenha o olhar firme e o coração tranquilo. Diante de uma provocação, permita que o silêncio seja a sua resposta. Você notará que o outro se inquieta, se confunde, perde o controle. Enquanto isso, você se fortalece. A cada silêncio escolhido, você ganha um pouco mais de domínio sobre o próprio mundo interior. O silêncio é a espada dos sábios e o escudo dos prudentes. Ele não esconde covardia, revela grandeza, porque aquele que domina o silêncio prova que já não precisa do ruído para ser ouvido. O respeito verdadeiro não é conquistado pelo volume da voz, mas pela profundidade da presença. Quando o homem fala pouco e age com clareza, sua voz ecoa mais longe do que qualquer discurso. E quando aprende a usar o silêncio como ferramenta de poder, descobre que não é o som que o faz ser ouvido, é o equilíbrio que o faz ser lembrado. Quero propor algo simples, mas profundamente transformador. Pratique o domínio de si mesmo por 7 dias. Não é um teste de resistência física, mas um exercício de força interior. Durante uma semana, comprometa-se a responder conscientemente a tudo que o irrita, o provoca ou o desanima. Não reaja por impulso. Respire antes de agir. Observe antes de falar. Escolha o momento certo para se expressar e faça isso com intenção. Esse pequeno intervalo entre o impulso e a resposta é onde nasce o poder. É o espaço em que o homem deixa de ser refém das circunstâncias e se torna o criador delas. No primeiro dia, você perceberá o quanto é fácil cair nas armadilhas do comportamento automático. Talvez alguém o interrompa, talvez um problema inesperado o tire do eixo. A vontade de reagir será forte, quase irresistível. Mas ali está a primeira vitória: resistir ao reflexo. Cada vez que você conseguir pausar, respirar e responder com calma, estará treinando o músculo mais poderoso que possui, a mente disciplinada. No segundo e no terceiro dia, notará algo curioso. Situações que antes o aborreciam começarão a perder a força. O tom áspero de alguém, o atraso de um compromisso, o comentário injusto, nada disso o atingirá com a mesma intensidade. É como se o mundo estivesse mudando, mas o que realmente mudou foi você. E é nesse ponto que começa a surgir a clareza. Sua mente se torna mais leve, sua energia mais estável, e você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos porque estavam encobertos pela confusão emocional. No quarto dia, a serenidade começa a produzir resultados concretos. As pessoas o escutam mais. O ambiente ao seu redor se torna mais harmonioso. Você começa a irradiar uma confiança silenciosa que não precisa ser anunciada. É o efeito natural do domínio interior.
O respeito vem sem esforço, o equilíbrio atrai equilíbrio e o caos já não encontra espaço para se manifestar. Do 5º ao 7º dia, essa prática deixa de ser um exercício e passa a ser uma nova forma de viver. Você descobre que o poder de decidir o próprio estado emocional é a maior das liberdades. Entende que não é a vida que precisa mudar, é a sua maneira de interpretá-la. Quando a mente se disciplina, o destino se organiza. E se quiser potencializar ainda mais esse exercício, comece cada manhã em silêncio. Sente-se, respire profundamente e visualize o tipo de energia que quer levar para o dia. Veja-se enfrentando desafios com calma, resolvendo problemas com clareza e respondendo com sabedoria. Ao fazer isso, você programa a mente para vencer antes mesmo de começar. As circunstâncias externas deixam de ser o campo de batalha. O verdadeiro combate acontece dentro. Durante esses 7 dias, observe o poder que nasce dessa nova postura. O que antes o perturbava, agora o instrui. O que antes o enfraquecia, agora o fortalece. E perceberá que o domínio emocional é cumulativo. Quanto mais o pratica, mais natural se torna. A mente disciplinada não apenas suporta o mundo, ela o transforma. É provável que em algum momento você falhe, que acabe reagindo por impulso. Não se culpe, a verdadeira maestria não está em nunca cair, mas em levantar-se com consciência. Use cada deslize como lição. Analise o que o fez perder o controle e prepare-se melhor para a próxima vez. A repetição transforma a intenção em hábito, e o hábito transforma o homem comum em mestre de si mesmo. Ao final da semana, algo extraordinário acontecerá. Você sentirá uma calma diferente, não aquela calma forçada que tenta esconder o nervosismo, mas uma serenidade sólida que nasce do conhecimento de que nada externo pode dominar o seu interior. Essa paz é o sinal de que você assumiu o comando. E quando o homem comanda a si mesmo, o mundo inevitavelmente o segue. Lembre-se, o domínio emocional não é o fim, é o começo de todas as conquistas. Ele o torna capaz de decidir, de liderar, de criar e de amar sem ser escravo do medo ou da dúvida. É a base sobre a qual toda grande obra é construída. O autocontrole é o alicerce invisível dos homens que deixam marcas na história. Então, durante 7 dias, faça esse pacto com você mesmo. Pensar antes de reagir, respirar antes de responder, observar antes de julgar. Ao final desse período, perceberá que a vida ao seu redor se tornou mais leve, mas o que realmente aconteceu é que você se tornou mais forte. O mundo não ficou mais calmo. Foi você quem ficou inabalável. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, talvez seja o momento de olhar ao redor e pensar em alguém que precisa ouvi-las também. Pode ser um amigo que anda desanimado, alguém que perdeu o rumo, ou até uma pessoa que você sente que carrega o peso das próprias emoções sem saber como controlá-las. Envie este vídeo para ela. Às vezes, um simples gesto como esse é o que acende a chama da transformação na vida de alguém. Agradeço por ter permanecido comigo até aqui. Cada minuto que você dedica a fortalecer a própria mente é um passo a mais, rumo à sua liberdade interior. Continue aplicando esses ensinamentos e observe como o mundo começa a responder de um novo modo. Eu o espero no próximo vídeo.